Está na lei, todos nós temos direito a ter assistência jurídica, independente de poder ou não pagar por ela. Para as pessoas consideradas hipossuficientes, ou seja, aquelas que não possuem meios de arcar com as despesas de serviços jurídicos sem prejuízo da subsistência, existe a Defensoria Pública. O programa Artigo 5º de hoje vai mostrar que, além de cuidar de problemas individuais, estes profissionais também fazem a defesa coletiva de direitos. O artigo 5º determina que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Para explicar melhor como funciona a proteção dos direitos coletivos, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Joaquim Neto, presidente da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos, e recebo também Rafael Munerati, defensor público de São Paulo. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Joaquim, gostaria que o senhor começasse explicando para nós como funciona a defesa coletiva de direitos. A defesa coletiva de direitos, ela se diferencia da atuação mais corriqueira, digamos assim, por se tratar de uma defesa que abrange um número de pessoas muito maior com uma só ação. Portanto, traz bastante economia, seja na atuação processual ou extraprocessual. Doutor Rafael, a ação civil pública é um dos instrumentos para defender esses direitos. Como é que ela funciona? A ação civil pública, a gente pode dizer que seja a principal ou o principal instrumento para a defesa desses direitos coletivos, né? Nós temos também algumas outras ações, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo, a ação popular, a ação de improbidade, algumas ações no Código de Defesa do Consumidor, mas o principal instrumento nosso realmente é a ação civil pública, né? E a ação civil pública, ela surge efetivamente quando há ali um grupo de pessoas, né, que possuem direitos que são de todos. Vamos dizer assim, né, de uma linguagem mais fácil, são direitos de todos, muitas vezes são indivisíveis, nos casos dos direitos difusos, né, ou em algumas situações são direitos que podem ser particularizados, mas que têm um liame comum, uma característica comum, e dessa característica comum é que surge a possibilidade de uma única ação, no caso, a ação civil pública, para a defesa desse direito de muitas pessoas, num único processo. Bom, e em todo o Brasil existem 6.000 defensores públicos, número que fica bem abaixo do que seria necessário para atender a demanda. Faltam defensores em 72% das comarcas, mas algumas mudanças previstas pela Emenda Constitucional 80, promulgada no ano passado, devem ajudar a distribuir melhor os profissionais e fortalecer a ação da Defensoria. Um defensor para cada 10.000 habitantes. Esse é o ideal proposto pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. Mas a média real é outra. 4 profissionais para cada 100.000 pessoas no país. A ausência de defensor público reforça a desigualdade e remete o cidadão a uma limitação dos seus direitos, como se fosse outra categoria de cidadão, e não é isso que a Constituição estabelece. Agora, as regiões com maior índice de exclusão social e concentração populacional serão as primeiras a receber os novos defensores públicos. Ainda de acordo com o texto aprovado, a União, os estados e o Distrito Federal têm um prazo de 8 anos para cumprir a emenda. As defensorias também passam a ter papel fundamental em algumas mudanças, como a criação e a extinção de cargos. Além disso, são elas que vão elaborar as propostas encaminhadas ao Poder Legislativo. A pesquisa também mostra que das mais de 8.000 vagas de defensor público criadas no Brasil, pouco mais de 5.000 estão preenchidas, o que representa 59% do total. Por vezes, em razão de ter que concentrar defensores nessas varas especializadas, eu tenho um déficit para também atender as demais varas, que muitas vezes, na ausência de defensor público, devem se valer dos núcleos de prática jurídica das faculdades ou até nomeando advogados dativos que depois vão reivindicar a remuneração correspondente ao DF. Doutor Joaquim, qual é o prejuízo causado pelo número reduzido de defensores? O prejuízo é inestimável. Nós calculamos que em torno de 160 milhões de brasileiros sejam potencialmente assistidos da Defensoria Pública. Então, é uma parcela mais do que significativa da população brasileira que não tem voz e vez a sequer conhecer os seus direitos ou muito menos efetivá-lo. Então, é importante que haja uma efetivação do texto aprovado pela Emenda Constitucional 80, com a inclusão
com a criação e estruturação de defensoria, aonde não se tem, você veja que um percentual de 72% das comarcas brasileiras não se tem defensoria pública. Você tem a presença do juiz, do promotor, do delegado de polícia, mas falta o defensor. Doutor Rafael, e essas mudanças aí propostas pela Emenda Constitucional 80 já começaram a ser colocadas em prática? Com a promulgação da emenda, alguns estados já começam a ter uma preocupação maior em correr para que seja efetivamente aplicada a disposição constitucional, né, de colocar um defensor público aonde estiver um juiz, aonde estiver um promotor. Né? E não só com relação a isso também, mas eu acho que é importante dizer que a Emenda Constitucional 80, ela deixa claro e firmou a possibilidade da defensoria de atuar não só individualmente, mas coletivamente. Então, isso é outra colocação da emenda que vem sendo aplicada, ou seja, com essas campanhas que nós estamos fazendo, no sentido de promover cada vez mais a ação coletiva, sem, obviamente, prejuízo das ações individuais. Agora, desde 2007, a ação civil pública já podia ser feita pela Defensoria. O que mudou, então? O dispositivo constitucional, ele traz, vamos dizer assim, uma roupagem constitucional. Ou seja, hoje dificilmente há como ser discutido a possibilidade da Defensoria Pública atuar na defesa dos direitos coletivos. Né? Então, eu acho que a roupagem constitucional, ela traz essa garantia, essa segurança de que a Defensoria pode, e não só pode, mas deve atuar na defesa dos direitos coletivos. Doutor Joaquim, a ANADEP lançou recentemente uma campanha justamente sobre as defesas coletivas. Como vai ser essa campanha? A campanha ela tem um propósito de propagar a importância da atuação coletiva, seja pela Defensoria Pública ou pelas demais instituições. Nós formatamos um projeto de campanha a ser replicado em todos os estados da federação, aonde apresentamos a forma de atuar da Defensoria, que pode se dar pela via judicial e muito pela via extrajudicial. Nós temos até orientado que nós devamos atuar muito mais extraprocessualmente do que pela via judicial, buscando com isso o quê? Desafogar o judiciário, buscar uma resolução mais célere dos problemas. E o objetivo da campanha é esse, é fortalecer a atuação nas defesas coletivas. Doutor Rafael, e essa defesa coletiva pode ser feita em qualquer tipo de caso ou depende do direito a ser tutelado? A princípio, qualquer tipo de direito que seja, que transcenda o indivíduo e passe a uma coletividade, ele pode ser defendido através de uma ação coletiva, principalmente no caso, a ação civil pública. Então, temos aí uma série de direitos que podem ser defendidos coletivamente. Principalmente onde a gente vê que há mais a incidência, né, das defesas coletivas, normalmente são em casos que envolvam o meio ambiente, que envolvam o consumidor, que envolvam o fornecimento de água, que envolvam bens e direitos comuns a um grande número de pessoas. Então, é uma gama muito extensa, a gente até não tem como imaginar e surgem cada dia. Aqui. Exatamente. E surgem a cada dia novas demandas, novas propostas, ou seja, há aí um espaço gigantesco para a nossa atuação. E como é que fica o critério de renda, doutor Joaquim? Porque a Defensoria atende principalmente pessoas hipossuficientes. E no caso da defesa coletiva? Na verdade, o critério da renda é só um dos critérios pelo qual a Defensoria se baseia para o atendimento das pessoas hipossuficientes. Existem outras vulnerabilidades. Em se identificando a vulnerabilidade de uma parcela significativa de pessoas, há legitimidade para a atuação da Defensoria Pública. Independente de que essa atuação venha a abarcar alguém que, porventura, num atendimento individual, estivesse fora, né, do critério para atendimento da Defensoria Pública. Onde a nossa equipe foi às ruas para saber se as pessoas têm dúvidas sobre este assunto. Vamos conferir a primeira pergunta. Eu gostaria de saber quem é que decide se a defesa pode ser coletiva? É a própria Defensoria? Doutor Rafael, quem é que tem essa decisão? Quando nós percebemos que estão chegando várias pessoas com o mesmo tipo de problema, com a necessidade de uma defesa, de um determinado direito, e que isso começa a se multiplicar, obviamente que o defensor vai se aperceber da necessidade e da facilidade de, em vez de ficar fazendo uma ação para cada indivíduo, de fazer uma ação coletiva. Então, eu não diria que é uma decisão, mas é um juízo de conveniência, né? E efetivamente é feito pela Defensoria Pública a partir do momento que começam a chegar demandas repetitivas.
Quer dizer, então, doutor Joaquim, que uma demanda pode começar como uma ação individual e se tornar coletiva? Pode, sobretudo agora com o advento do novo Código de Processo Civil, né, que traz textualmente, expressamente essa possibilidade de que, em havendo uma demanda individual, ela possa haver uma conversão para uma demanda coletiva, uma vez identificado que esse direito, ele abarca não só esta pessoa que está como autora dessa ação, mas um grupo ou categoria de pessoas diferentes. Nós temos mais uma pergunta feita nas ruas, vamos conferir. A defesa coletiva segue prazos diferentes da ação individual? Ela tem prioridade por beneficiar mais pessoas ao mesmo tempo? Doutor Joaquim, como é que funciona nesses casos? O prazo é diferente ou não? Prazo, via de regra, é igual. Agora, uma vez que a ação seja movida contra mais de um ente que seja, pode haver uma sucessão de prazos para que hajam as defesas nas ações coletivas. E no julgamento? Essa ação ela segue um prazo diferente? Ela tem prioridade por beneficiar mais pessoas ou segue o mesmo ritmo? Olha, não há necessariamente uma prioridade a essa ação, mas há uma possibilidade de, obviamente, o juízo percebendo a importância dessa ação, né, o número de pessoas envolvidas, né, e o direito, o tipo de direito que está sendo pedido, ou que está sendo pedido a garantia desse direito, é importante que se dê uma prioridade. Não necessariamente será dada. A ação pode aguardar ali o julgamento como as demais. Mas nós entendemos que, pela natureza dessa ação, efetivamente é preciso que se dê uma certa prioridade no seu julgamento. E cabe liminar também em ação coletiva? Sim, sim. A possibilidade de liminar, a possibilidade de antecipação de tutela, né? A possibilidade de acordos, por exemplo, através de inquérito civil, que é um dos instrumentos da ação civil pública, é possível a realização de um acordo até para que não exista a própria ação, ou seja, às vezes nesse acordo já se consegue a garantia desse direito coletivo e não há nem a necessidade da propositura e a delonga que né, teria essa ação coletiva, né? Nós vamos a um rápido intervalo, o artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Rafael Munerati, defensor público de São Paulo, e Joaquim Neto, presidente da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos. No programa de hoje estamos falando sobre defesa coletiva. E nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. O que acontece se é feita uma defesa coletiva e a pessoa perde? Ela pode recorrer? Doutor Joaquim, cabe recurso nesse caso? Cabe. Como as ações individuais, o processo coletivo também comporta recurso, sem sombra de dúvida. Complementando a resposta do doutor Joaquim, normalmente nas ações coletivas há uma preocupação de que, vamos supor, doutor, se eu perder essa ação coletiva, como é que eu faço, né? Veja bem, normalmente nas ações coletivas não há uma coisa julgada definitiva no caso de derrota, né? Ou seja, então, eventualmente, caso a ação coletiva não dê resultado positivo, não tira o direito daquela parte, daquela pessoa individual, de entrar novamente com uma ação particular, na linguagem técnica jurídica, que seria um trânsito em julgado segundo um eventum litis, né? Ou seja, se for favorável, vale para todos. Se for desfavorável, não tira a possibilidade daquela pessoa entrar individualmente, até pleiteando até o mesmo direito, dependendo ali das situações, claro, né? E nesse caso, doutor Joaquim, a própria defensoria recorre ou aí tem que ter um advogado? Não, a própria defensoria. A defensoria acompanha o processo desde o início ao primeiro final grau até as instâncias superiores. Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Eu gostaria de saber quando a Justiça já deu uma decisão favorável sobre um tipo de caso igual ou parecido, isto serve de exemplo? Pode ajudar a agilizar o processo? Doutor Joaquim, quando se tem uma decisão favorável a uma ação coletiva, só é beneficiado quem faz parte dessa ação? Quais são os efeitos dela? Os principais diferenciais das ações coletivas é esse efeito ultrapartes. Não necessariamente a pessoa deve estar inserida no processo. Ela deve ser, sim, possuidora do direito similar àquele grupo ou categoria de pessoas defendidas ali. Então, ela só há de se habilitar na execução
normalmente e executar o direito que foi garantido naquela ação. Doutor Rafael, em casos assim, a própria Defensoria já cita os resultados anteriores para agilizar o processo? Sem dúvida. É importante citar, né, os casos que onde já houve a decisão favorável, né? E é importante que essa jurisprudência ela só vem com a prática, efetivamente, dessas ações, né? Então, eu acho que é importante cada vez mais a Defensoria propor essas ações coletivas e, a partir daí, ter os resultados, ter os julgamentos que vão se multiplicando, obviamente, né? Do sucesso de um, provavelmente vai decorrer o sucesso de muitas outras. E o senhor falou que já existem vários exemplos de ações coletivas, né? A Defensoria de São Paulo, por exemplo, da onde eu sou oriundo, né? Tem feito muitas ações coletivas, né, principalmente ações civis públicas, de repercussão. Nos últimos 2 anos, nós tivemos mais ou menos 14 ou 15 ações nesse sentido. E ações, por exemplo, que pedem fornecimento de água a comunidades carentes que não têm, né, defesa de comerciantes de rua, que muitas vezes são impedidos de exercer o seu ofício ali. Outro exemplo, acolhimento de crianças e adolescentes. Alguns municípios deixam de prover creches, de prover locais para as mães deixarem as crianças, e nós entramos para garantir esse direito. Tem uma ação civil muito interessante, em que a Defensoria entrou para impedir abusos policiais em manifestações, que também eram pessoas que iam se manifestar e acabavam sendo acometidas por alguns abusos policiais, também foi um exemplo de ação civil pública. Ou seja, você percebe que há uma gama de direitos, há uma possibilidade grande disso. E o alcance é um alcance gigantesco. Você pode ter uma ação que atinja dezenas, centenas, milhares ou milhões de pessoas. Recentemente, no Maranhão, o Núcleo de Defesa do Consumidor fez um pedido administrativo ao Ministério de Desenvolvimento para a inclusão automática das pessoas de baixa renda na tarifa social de energia elétrica. E foi acolhido esse pedido. O alcance é estimado em 50 milhões de famílias com um só pedido administrativo, né, resolve coletivo. A vida de muita gente. Pois é. Nós trazemos exemplos aqui dos nossos estados, mas essas ações são similares e têm sido replicadas em quase todos os estados da federação, onde já a Defensoria Pública tem atuado firmemente nesse propósito coletivo, né? Doutor Joaquim, casos tratados de uma maneira em um estado, como vocês citaram aqui, São Paulo e Maranhão, também servem de exemplo para outros estados? É isso que tem ocorrido. Recentemente, lá no Maranhão, também citando um exemplo de casa, o Núcleo de Defesa do Consumidor entrou com ação para a redução do ajuste dos combustíveis, porque de uma certa forma o ajuste dos combustíveis ele afeta toda a economia, né? Aumenta o supermercado, aumenta o transporte público, enfim, e isso vem sendo replicado em todos os estados. Bom, e como a população encara a possibilidade da defesa coletiva? A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir as opiniões. As pessoas precisam disso, de urgência em alguns processos, e fica assim pendente, né, por longos anos, e nada é resolvido enquanto o processo não for adiante. A gente vê aí os problemas judiciais com vários tipos de processos engavetados que automaticamente com essa iniciativa com certeza vai ajudar muita justiça. São várias ações sendo julgadas ao mesmo tempo. Então é interessante, é isso que a população está precisando, é de celeridade. Já tem uma decisão sobre um tema específico, se existe milhares de processos sobre aquele mesmo tema ou similar, já tem a jurisprudência firmada, vai acelerar, ajudar todo mundo. Doutor Joaquim, a gente viu aí que as pessoas associam muito a defesa coletiva à celeridade. É isso mesmo? Sem dúvida, quando você entra com dezenas, centenas, milhares de ações individuais, você, né, abarrota o Poder Judiciário, né, que já historicamente vem assoberbado de processos. Quando você reúne tudo isso em uma só ação, esse processo tem a chance de transcorrer com maior rapidez. Agora, outro entrevistado, o doutor Rafael, falou ali que tem muitos processos semelhantes ou até iguais. Existem muitas demandas que podem ser tratadas de forma coletiva? A gama de direitos que podem ser tratados coletivamente é muito grande. E é importante que seja. É importante que seja para, às vezes, até evitar decisões conflitantes, né? Você imagina que se nós temos 100 ações individuais, com 100 juízes diferentes, podem sair dali várias decisões conflitantes, né? E isso causa insegurança jurídica, né? Às vezes um vizinho seu conseguiu e você não conseguiu. Então, no momento em que você consegue colocar várias pessoas, vários direitos semelhantes numa mesma ação, você traz garantia jurídica de que aquela ação vai ser julgada definitivamente de uma única forma
igual para todos, né? Então, esse também é uma outra vantagem das ações coletivas. Agora, a gente já falou aqui que o próprio defensor, a Defensoria Pública, vê que tem muitos casos e acaba fazendo uma defesa coletiva. Mas um grupo de pessoas ali que está reunido, que tem um problema, como, por exemplo, da água, como disse o doutor Joaquim aqui no Maranhão, eles podem já chegar na Defensoria propondo que seja feita uma defesa coletiva? Sem dúvida. A provocação da Defensoria pode vir da população, né? Às vezes uma comunidade, determinadas pessoas que habitam num lugar onde está sendo verificado um problema, pode vir através do seu líder comunitário, através de um representante ali daquelas pessoas e provocar a Defensoria Pública para que já de início promova uma ação coletiva. Não há problema nenhum. E onde não existe defensoria pública ainda, doutor Joaquim, como é que essas pessoas podem fazer isso? Essas pessoas, elas se utilizam de alguma forma de prestação gratuita, feita ou por advogados de forma individual, ou, enfim, o município fornece o que, de certa forma, não encontra amparo constitucional para isso, porque a Defensoria é detentora exclusiva do modelo público de prestação de assistência jurídica integral e gratuita, e a situação realmente é muito difícil para essas pessoas. São pessoas que não têm direito sequer a ter direitos. Eu acho que acaba até inviabilizando a defesa coletiva, porque um advogado individual não tem condições de propor uma ação coletiva, porque ele não é um legitimado, né, pela lei da ação civil pública. Então, nem que ele seja um advogado nativo, no caso aí, não tem. O Ministério Público tem assumido bastante esse ônus, né, nos municípios onde não possuem defensoria pública. Mas veja o prejuízo que isso pode causar, né, para determinadas pessoas. Mas espero uma mudança aí com a emenda constitucional 80. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre a campanha da ANADEP, como é que vocês pretendem trabalhar nos estados para que o foco seja a defesa coletiva? Bom, foi feito um material, esse material foi distribuído a todos os estados. As associações estaduais, conjuntamente com as administrações superiores da Defensoria Pública, hão de fazer eventos voltados para a educação em direitos, voltados para a divulgação da atuação coletiva em todos os estados dentro dessa campanha. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que pode ser feito para agilizar ainda mais o atendimento da Defensoria. Doutor Rafael. Olha, Flávia, eu acho que a atuação forte nas ações coletivas, eu acho que é um futuro da Defensoria Pública, né? Eu acho que num país onde nós temos deficiência, principalmente de defensores, mas também de juízes, de promotores, quando você consegue, através de uma ação, atender um número gigantesco de pessoas necessitadas, você ganha muito com isso, né? Eu acho que a rapidez, a celeridade, a segurança jurídica, né? Imagina, para fazer 100 ações, nós precisaríamos de 100 defensores, né? Com uma ação civil, nós precisamos de um defensor, né, para fazer. Então, eu acho que nós temos que centrar nas defesas coletivas, nas mediações também, que é uma outra maneira de você evitar um processo, mas quando não é possível evitar o processo, que se dê preferência ao processo coletivo, se possível, porque nós todos ganhamos, não só o profissional, né, a instituição, a sociedade, principalmente aqueles beneficiários. Então, eu acho que o nosso caminho é justamente nesse aspecto. A campanha da ANADEP é fantástica, eu acho que veio realmente no momento oportuno e nós temos que dar forças a essa campanha para que a Defensoria, de fato, abrace a causa da defesa dos direitos coletivos e continue fazendo isso em todos os estados. Verdade. Para o senhor, doutor Joaquim. A Defensoria hoje, ela não possui a estrutura, né, necessária para dar essa prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos seus assistidos. Então, é necessário que haja um olhar, né, dos poderes públicos, sobretudo do Executivo, com acréscimo de orçamento, com planejamento, para que a Defensoria Pública possa crescer de forma progressiva, de forma paulatina, responsável, estruturada, aumentando o seu quadro de defensores, o quadro de servidores, para que possa, sim, cumprir o seu mistério. Complementando também o que o doutor Joaquim está dizendo, que a ação civil pública, as ações coletivas, elas podem ser feitas em conjunto, né? Nós temos exemplos de ações civis públicas feitas da Defensoria junto com o Ministério Público, por exemplo. Então, ou seja, a Defensoria é mais um ator, nesse caso, que veio para somar, que veio para ajudar, e essas parcerias também são importantes para, né, melhorar cada vez mais a... Com certeza, com certeza. Todo mundo trabalhando junto pelo cidadão. Exatamente, essa é a ideia.
Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Rafael, doutor Joaquim, eu agradeço muito a presença de vocês e os esclarecimentos dados aqui. E obrigada também pela sua companhia. Tem alguma sugestão de tema? É só enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.